Amém, glória a Deus. Bem, meus irmãos, então nós estamos no encerramento do nosso tema, Eu e Minha Visão Espiritual. Nós enviamos para os grupos de WhatsApp mais de 25 mensagens sobre esse tema em áudio, todo dia de manhã cedo. E esses 3 últimos dias eu não pude gravar, ainda tinha muita coisa para falar sobre o tema, mas vou fazer um pouquinho, uma revisão aqui rapidamente, usando o livro de Ezequiel 37, a visão de Ezequiel. Então, se eu e você tivermos a visão que Ezequiel teve sobre como estava o povo de Israel da época e como está muita gente hoje nas igrejas, a gente vai começar a mudar o nosso cristianismo. Então, aqui diz que Deus mostrou para ele um vale de ossos secos. Será que tem isso no cristianismo? Tem, Paulo disse. Um povo morto, muita gente morta espiritual dentro de igreja, irmão. Irmão, várias vezes eu já fui chamado para pregar em algum lugar por aí, e eu começava a orar: Deus, o que é que eu vou levar? E às vezes vem no meu sonho, pregue sobre a morte deles. Muita gente pregando um púlpito morto, mortíssimo. Morto é quando ele se separou de Deus. Que Romanos 6:23 diz o que? O salário do pecado é tomar sorvete. É a morte. Desculpa. Então vamos lá. Ezequiel 37, 1 em diante. A visão de um vale de ossos secos. Quem pode ficar em pé, diga glória a Deus. Na minha Bíblia, na tradução Ferreira de Almeida, revista corrigida, que está mais perto do original, você lê assim, verso 1: Veio sobre mim a mão do Senhor. Espera aí que eu vou parar para os irmãos encontrarem. Quando está não encontrado, diga misericórdia. Quem não encontrou, quem já achou, diga glória a Deus. Diga mais baixo, glória a Deus. Amém. É bom que estamos em vigília. Serve também para espantar o sono, para exaltar a Deus ao mesmo tempo. Então vamos lá. Ezequiel 37. Estou vendo aqui que minha irmã ainda não encontrou. Versículo 1. Diz: Veio sobre mim a mão do Senhor. O Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Repita comigo: sequíssimos. Sequíssimos. Repita mais alto: sequíssimos. Sequíssimos. Porque eu quero que você lembre disso, porque eu vou falar sobre essa expressão sequíssimos. Aí no verso 3 diz: E disse-me, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Verso 4: Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis. Sabereis que eu sou o Senhor. Verso 7: Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto profetizava. Eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso a seu osso. E olhei, olha aí, a visão diz aqui: eu olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles,
filho do homem, e disse ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Diga para seu irmão: morto, busca a vida, a nova vida. Cristo vai te trazer nova vida. Amém. Ao verso 10 diz: e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, o exército grande e extremo. Então me diz: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: nossos ossos se secaram, pereceu nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto profetize e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó meu povo. Verso 14 para encerrar: porém em vós o meu espírito, e vivereis, vos porei na vossa terra. Sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor Jeová. Sente dando glória a Deus. Meus irmãos, eu tenho dito para os irmãos que quando qualquer tipo de cristão que diz que é cristão, ele tem uma visão, ou melhor, Deus revela alguma coisa, Deus mostra alguma coisa, se ele não mudar daí para frente a sua relação com o seu próximo, depois de tudo que Deus se revela através de você para ele, para o teu próximo, então você continua igual esse povo de Israel aqui, morto. Eu quero falar para você sobre o que estava acontecendo aqui, para ele, Deus dizer que ele estava em sepultura, morto. Quem está em sepultura está fazendo o quê? Está morto. Então olha só, o Paulo disse assim, ó, Efésios 2, 1 a 3: Cristo nos deu vida, estando nós o quê? Mortos, fazendo duas coisas: ofensas e pecados. Verso 3: nos quais todos nós antes andávamos no desejo da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, nos vivificou juntamente com ele. Então olha só, isso daqui estava acontecendo com Paulo antes de ele ser um cristão. Por isso ele falou em Efésios 2, 1 ao 3, que era o quadro de Paulo antes de ser um cristão, é o mesmo quadro do povo para que Ezequiel pregava a palavra. Ezequiel viveu mais ou menos no ano 600 antes de Cristo, quando Israel estava preso em Babilônia, porque antes o Jeremias pregou e Israel simplesmente, a maioria de Israel rejeitou todas as promessas que Deus queria dar para Israel, rejeitaram as mensagens de Jeremias. Deus então envia Nabucodonosor de Babilônia para meter fogo na cidade, destruiu multidões. Parte daquele povo de Israel ficou morto mesmo, morto no corpo, na carne. Outros mortos espirituais
Um dos motivos porque eles eram idólatras. Aleluia. Eles adoravam ídolos, que na época de Jeremias adorava ídolo, na época de Ezequiel continuava adorando ídolo. Então uma parte foi morar em Babilônia, preso por Nabucodonosor, ficou escravo por 70 anos, escravo. Outra parte ficou vigiando a cidade, uma parte pequena, vigiando para Nabucodonosor e trabalhando de graça em Jerusalém, e arrecadava tudo, e a maior parte tinha que dar para Nabucodonosor de Babilônia. Então, essa visão dos ossos secos de Ezequiel era para mostrar que mesmo Israel, irmãos, mesmo Israel num cativeiro de 70 anos de cadeia, vivendo como escravo, e o povo que tinha ficado como remanescente vigiando a cidade ficou fazendo a mesma coisa, na idolatria, na rebeldia a Deus. Então eles continuavam sem um relacionamento com Deus. Toda vez que alguém está sem um relacionamento com Deus, está o quê? Morto. Porque o salário do pecado é a morte. Então, eu já vou voltar para Ezequiel e vou mostrar que o povo da época de Cristo era igual. Por exemplo, em Mateus 8:22, o cidadão disse para Jesus: eu quero te seguir, mas primeiro quero enterrar meu pai que morreu. Jesus disse: deixa os mortos sepultar os seus mortos, e vem tu e segue. O morto sepultando o morto. Era assim que era a época de Israel. Porque primeiro começava com quem? Na época de Israel, na época de Cristo. Mateus 23, 26, 27. Jesus dizia para os fariseus: vocês são sepulcros caiados. Por fora parece formoso, por dentro está cheio de coisa podre. Sepulcro caiado. O que é um sepulcro? É que tem morto dentro. Então, também na época do Apocalipse, Deus escreve através de João, o capítulo 3, do verso 1 do Apocalipse, diz para o pastor de uma igreja, e diz: tu diz que tu está vivo, mas tu está morto. Não achei perfeitas as tuas obras. Aí no verso 2 diz: e confirma o restante que ainda está para morrer. O que é o verso 2 do Apocalipse 3? Que esse restante são pessoas que estão na igreja e que copiam o estilo de vida daquele líder. É um morto enterrando morto. E igrejas que são verdadeira sepultura que tem por aí. Gente no púlpito que mente que dá bom dia para cavalo, vai achar muita gente na igreja para imitar ele. Mulher depravada que anda de sunga na praia e está aqui pregando, cantando, vai levar um monte de crente também para fazer a mesma coisa. Morto que leva outro morto para a sepultura. Ainda está na coragem de dizer: Jesus está voltando, nós vamos todo mundo para o céu. Ainda canta aquela música de Lázaro: ai, tá bem, que eu vou morar no céu. Diga para teu irmão: morto não vai. Diga para teu irmão: morto não vai para lá. Morto, irmão, é aquele que Deus fala e o coração é uma pedra. Pedra está morto para ouvir a palavra. Deus não consegue falar com quem está morto. Você diz: morto, te levanta. Ele diz: não falou comigo. Morto, bora evangelizar. Não falou comigo. Morto, bora orar. Não é comigo. Ah, meu Deus. Morto, chegue cedo no culto. Não é comigo. Senhor, te compadece. Morto, tem tanta coisa para te fazer aí, morto. Aí diz: não é comigo. Sabe o que Paulo diz em Romanos 8, 5 ao 7? A inclinação da carne é o quê? A morte. É morte. Carne é quando eu digo pro meu eu quero do meu jeito, não quero como está na palavra. É morte. Não está dizendo que a inclinação da carne é morte,
aqui uma vez ou duas vezes. É quando eu sou quanto mais, ou melhor, é isso que eu quero. Não quero outra coisa. Eu quero ser rebelde. Por exemplo, uma das coisas que o povo de Israel fazia era que tudo que Ezequiel falava, ele simplesmente não fazia o que Ezequiel falava. E por isso Deus chamava eles de casa rebelde. Você quer ver? Capítulo 2, Ezequiel 2, 1 em diante. Quem achou, diga glória a Deus. Olha como era o povo de Israel. Olha a característica aqui de um pouco morto. 2, 1 em diante. Ezequiel diz: disse-me, filho do homem, põe-te em pé, falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, com letra maiúscula, é o Espírito de Deus. Entrou em mim o Espírito quando falava comigo, me pôs em pé e ouvi o que me falava. Disse-me, filho do homem, eu te vi os filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. Os filhos são de semblante duro, obstinados de coração. Eu te vi a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo. Tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são rebeldes. Tu, filho do homem, ouve o que eu te digo, não seja rebelde como a casa rebelde. Abra a boca e come o que eu te dou. Então vi, eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro, e estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. Nele se achavam escritas lamentações, suspiros e ai. Tem ideia do que é ai? Ai é quando Deus só te dá uma lapadinha e faz ai. Quando está rebelde, né? Quando minha tia, quando eu era menino, e ela agarrava um cipó de goiabeira, e ela dizia: menino, faz isso. Aí eu fazia de conta que eu não ouvia. Ou então eu dizia: minha tia, não vou. E chicote, e ai, pegava só uma. Aí daqui a pouco eu dizia: mas não vou. Que tinha hora que o cabo é sem vergonha, né? E ela dava outra mais lapada: tu vai ou não vai? E outra lapada. Agora imagine, irmão, o que é uma lapada de Deus por rebelde. Você sabia que tem gente sofrendo porque Deus já falou tanta coisa para ele, e ele faz de conta que ele é um morto. Deus pode falar comigo o que tu quiser, eu estou morto. Está aqui, não aquele galho lá de João 15, um morzinho, que Jesus disse: tu está em mim, não dá fruto, será cortado, lançado no fogo. Galho morto. Muita gente, irmão, é um galho morto dentro da igreja. Deus conta com ele, que nem Deus disse para Jonas: vai para Nínive. Ele disse: ok, vou para a Espanha. Rapaz, te mandei foi para cá, tu está indo para ali. Tá bom, Jonas, vou mandar um peixe, que ele está com fome. Quem sabe ele está querendo merendar, tu não dá nem para encher o buraco de um dedo de uma baleia, de um cachalote, que engoliu Jonas foi o cachalote, que é o único ser dali que tem condição de engolir vivo um ser humano, que ele engole até o cavalo inteiro. É uma baleia chamada cachalote. Viu, irmão? Aí Deus diz: tu está querendo ir para onde? Eu te mandei para ali, tem trabalho para cá. Aí Jonas: sim, mas eu vou para ali. Tá bom, tem um peixe que está precisando de uma merenda, tu que sabe. Aí ele diz: pois é, eu sou rebelde, não adianta que eu não vou pregar onde tu
ou Deus ia deixar lá a história para servir de exemplo para mim e para você, que o rebelde, Deus não tem parte com ele. Se eu não quiser ir, Deus levantar outro, mas a obra vai ser feita. Amém? Então aqui o povo da época de Ezequiel, irmão, ele era um povo morto. Um dos motivos era esse. Deus dizia: fala para eles, e eles faziam de conta que não queriam. Pai, pode falar comigo que eu não estou nem aí para ti, Ezequiel. E o outro problema aqui, capítulo 2 aqui de Ezequiel, diz: eles prevaricaram contra mim. Não foi isso que a gente leu na minha tradução mais antiga, do verso 3, disse-me: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se rebelaram contra mim, eles e seus pais prevaricaram contra mim esse mesmo dia. A palavra prevaricar, se você buscar o dicionário da língua portuguesa que está aí no Google do teu celular, quer dizer literalmente fugir do dever. Eu sei qual é o meu dever, Deus já falou comigo, mas eu digo: isso aí eu não vou fazer. Pode mandar Deus, eu falar, pode mandar 10 vezes, mas eu não vou. Sei que o dever é o meu, mas não vou fazer. O nome disso é prevaricação. Quando eu sou prevaricador, eu estou vivo? Não, eu estou morto. Diga para teu irmão: não seja um prevaricador, senão você está morto. Se Deus já disse, você já sabe, então faça, porque quem perde é você. Então, olha aqui o problema da morte, não é não? Ele disse: irmão, profetiza, Ezequiel, porque esses ossos estão sequíssimos. Você ouviu essa palavra? Ezequiel 37, 2. Os ossos estavam sequíssimos. Irmão, imagine, para você entender que osso sequíssimo é esse. Imagine. Hoje a gente estava lá em Alcântara, ontem e hoje, né? A gente almoçou lá, e minha sogra, aí eu levei os irmãos daqui. Uma da coisa que ela botou lá para nós foi um pato cozido, né? Um patinho gostoso. Aí a gente estava comendo. O osso daquele pato, do jeito que a gente acabou de comer, né? Pode botar ali, ele não está seco, ele está bonzinho. Mas se tu deixar aquele osso 5 dias no sol quente, 10 dias, 20 dias, 50 dias, 100 dias, cada vez ele vai ficar sequíssimo. Significava que essa morte aqui desse povo estava, aqui está falando daqueles crentes velhos que tem 1000 anos na igreja, virando crocodilo, já ouviu 1000 vezes e não atende. Está morto faz 1000 anos e não sabe. Porque Deus diz: é assim, e já faz 10 anos, 20 anos, 300 anos, e ele está cada vez mais do mesmo jeitinho, sequíssimo. Então, irmão, a visão de Ezequiel foi o seguinte: Deus diz: profetiza. O que é profetizar, irmão? É falar o que Deus falou, falar o que Deus revelou. Então tem muita gente, infelizmente, que não gosta da gente falar quando Deus manda falar. Mas profetizar é apenas isso. Se Deus te mostrou, você tem que falar. Se você já viu que o quadro está assim, você tem que dizer. O nome disso é profetizar, é usar a profecia e falar. Porque tem dia, irmão, que você fala e resolve, mas tem dia que você fala não vai resolver. Então, nesse caso aqui, Deus estava dizendo: fala que vai resolver, e eu vou trazer eles de volta para Israel. Significava que Deus estava sabendo que tem gente que a gente vai falar, ele vai dizer: realmente eu estou morto, não vou mais ficar nesse negócio, vou buscar nova vida, a vida cristã. Amém? Amém. Então, esse povo aqui, irmão, quando inteirou 70 anos de cativeiro, Deus trouxe eles de volta para Israel. Mas os primeiros morreram tudinho.
Então, infelizmente, meu irmão, nós vamos ter nas igrejas esse tipo de gente. Dois grupos: o morto, que vem do mundo mortinho para dentro da igreja e fica morto para sempre, e vai depois ter um problema chamado a segunda morte. Olha, que eu vou já falar primeiro. E outro que vem para a igreja do mundo, ele vem morto, ouve a palavra e diz: eu quero a nova vida, não quero mais a vida velha que eu usava, não quero ser rebelde a Deus como eu era antes de ser crente. Aí Deus vai usar ele na obra, vai ser uma bênção, vai se preocupar com os outros, vai ajudar os outros, vai pregar também para os outros sobre a morte espiritual. Mas enquanto isso, muitos vão ficar na igreja perdendo tempo e totalmente sem relacionamento com Deus. Porque a gente pensa às vezes que relacionar com Deus é cantar, é pregar, é orar, é liderar, e nem sempre isso daí é relacionamento com Deus, tá bom? Isso é parte. O principal é estar unido de verdade a Ele, e para unir-se a Deus tem que ter obediência, submissão, santidade, compromisso com a palavra, com Ele. Tem que orar para dizer: Deus, como é que eu estou diante de Ti? Eu estou vivo, eu estou morto. Quem tem que saber é Ele, porque às vezes a gente já ouviu 1000 vezes e faz de conta que não é com a gente. Aí a gente tem que então fazer aquela oração que Davi fez no Salmo 119, no verso 18, que nós tivemos agora uma escola bíblica de um dia inteiro só sobre isso. Sabe o que ele disse? Senhor, abre meus olhos para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. Em outra tradução mais antiga que a minha, Salmo 119, 18: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Deus tem uma lei aqui, irmão. O teu olho físico tu não vê, não. Só se tu aqui lê muito, ou tiver um lugar onde ensina a verdade, ou você orar e dizer: Deus, eu estou cego ou não estou cego para a minha vida espiritual. Na época de Cristo, Mateus 15:14, Jesus dizia: quando o cego guiar outro cego, vá os dois para o céu. Era isso? Não, irmão. Era cego guiando cego na época de Cristo. Aqui, na época de Ezequiel, era morto e terra morto. Porque aqui está dizendo que desde os pais e os filhos, todo mundo igual espiritual, e ninguém sabia, só soube depois que Deus deu a visão para Ezequiel e mandou pregar e dizer: avisa para eles como eles estão. E como é que pode, irmão, quando eu ou você, a gente está morto e nossos filhos estão mortos? É quando o meu relacionamento com Deus em casa ou diante dos meus filhos é de um quase crente que parece, mas não é. Ele sabe que a gente é um bode dentro de casa e não é uma ovelha. Ovelhas velhas dentro da igreja, dentro de casa é um bode. Chama palavrão dentro de casa, mente, rouba, trai casamento, por aí vai, odeia, isso está feito dos filhos. Entendeu, irmão? Aí você está matando, é cego guiando cego dentro de sua casa. Olha, se a gente tentando dar alguma coisa que preste do nosso testemunho dentro da nossa casa, você vai ver muitos problemas acontecendo com o filho. Por exemplo, Samuel, um dos melhores nomes que existe na Bíblia de ser humano, de homem de Deus. Mas no capítulo 8 de 1 Samuel, do verso 1 em diante, o povo chega para Samuel e diz: Samuel, tu está velho, escolhe para nós um rei, porque teus filhos nós não queremos que fique no teu lugar para governar a gente. Teus filhos são ladrões, não queremos que eles fiquem no teu lugar.
Então, irmãos, os filhos de Samuel, daí para frente, nunca apareceram mais em nada. Quem levantou-se como profeta principal depois de Samuel morreu foi um homem chamado Natã. E apareceram outros, mas nunca Deus usou os filhos dele. Os filhos de Moisés, por exemplo, vai estudar a história dos filhos de Moisés. Moisés é homem de Deus, mas nunca na vida Deus botou eles para ser nada na obra. E assim por diante. Os filhos de Arão, Deus matou matou fogo em cima do púlpito, matou eles, todos dois. Está lá em Levítico 10, verso 1 em diante. Arão era o sumo sacerdote. O Novo Testamento você não vai ver os homens tendo filho. Paulo não tinha filho, Pedro não tem, João não tem. Se tivesse, estava escrito. Como era que eles tratavam o filho? Como que filho fazia com seus pais? A gente vê apenas o ensino. Então a gente pensa que filho de peixe é peixinho e filho de crente tem que ser crentinho. E nem sempre. Só que quando a gente é um prevaricador dentro de casa, Ai, meu Deus. é morto para o cristianismo dentro de casa. Não tem testemunho de crente dentro de casa. Ô, Jesus. Aí acabou de matar Ô, a família todinha. sangue de Jesus tem. Viu, irmão? Um dia desse o pastor, meu sogro pediu e prestou o carro dele para buscar a gente no ferryboat de lá de Alcântara. Ó, rapaz, não estou podendo ir pegar aí o carro, vai buscar lá o Wagner e tal. Aliás, era eu e ele, meu sogro, e ele tinha deixado a chave do carro lá para alguém, e era o pastor que veio buscar. Rapaz, esse cara buscando música do mundo o tempo todinho, que ele botou um pendrive. Ele é cristão. Pastor, minha amiga. Ah, bom, pastor. Pastor. Mas pastor. Lá ninguém conhece ele como pastor, ele é pastor aqui em São Cristo. Eu tô perguntando. Mas lá é um escangalhado como qualquer um. Então, meus irmãos, como não devem ser essas músicas dentro da sua casa? Que ele deve botar. E nós, irmão, que tipo de coisa a gente ouve do diabo dentro de casa? Prevaricador, assassino de filho espiritual dentro de casa. Meu Deus. Novela, que é só novela, o nome já está dizendo. Fica assistindo isso dentro de casa. Filme da Netflix, filme de terror e outros que não edifica. Morto matando morto. Então, esse Jesus aqui, irmão, ele pregou sobre a morte. E ele disse isso para a gente, ó. Deixa o morto sepultar o morto, vem tu e me segue. Mateus 8, 22. Sabe o que é me seguir? Ele está dizendo, faça como eu. Me imite. Você vai dar a vida para os outros e nunca a morte. Você vai ser elogiado onde você andar. Oh, aleluia. Em vez das pessoas dizerem, olha, esse daí, ó, é crente lá na igreja. Do lado de fora canta aquela música para ele. Eu sou quase crente. Essa é a conversa de muita gente. Eu não bebo, eu não fumo, não tomo aguardente. Por isso eu te digo que sou quase crente. Mas se Jesus voltasse hoje, quase que tu subia. Amém. É quase crente. Então olha aí, irmãos, olha o problema da morte. Lá em Apocalipse 21, 8, o autor bíblico diz que depois da morte existe a segunda morte, que é o lago de fogo. Já imaginou, irmão? A gente vive nessa morte aqui, espiritual, vem para a igreja, canta, prega, ora, mas tem coisa que Deus já falou demais, a gente não muda. Aí acontece um acidente de carro por ali, ou uma bala perdida, um AVC, coronavírus aí que matou multidão de crente, pastor, matou um bocado de gente. Aí, muitos que estão mortos eternamente na igreja, não se arrependem de nada, vai para a segunda morte. Sabe o que é isso? Trancado para sempre, separado para sempre de Deus, num lugar onde é só grito, nunca vai ter nada de bom, irmão. Então Cristo veio para nos dar vida. O Paulo diz, Cristo veio para nos dar vida, Efésios 2, 1 em diante.
Então essa vida que o cristianismo traz, irmão, envolve uma vida totalmente diferente da vida que a gente levava lá fora. É uma vida que Deus ensina a gente a viver essa nova vida, que o mundo precisa ver a gente viver essa vida, principalmente quando a gente dá testemunho dessa vida, que você já teve duas vidas, uma porque você era um ímpio e se tornou um cristão, e às vezes morreu de novo e está lá, morto duas vezes. Você sabia que aqui no livro de Judas tem gente que é chamada na Bíblia de duas vezes morto? Olha aqui, ó, duas vezes morto. Aqui, ó, bem do ladinho do Apocalipse. Esse Judas aqui não é o Judas que traiu Cristo, tá bom? Ele está entre as cartas de João e o livro do Apocalipse. Judas diz assim, ó, eu vou começar, ele só tem um capítulo, diz assim, ó, verso 11 em diante, capítulo 1, verso 11, livro de Judas, bem do ladinho do Apocalipse, diz: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, pereceram na contradição de Corá. Estes são manchas em vossas festas de fraternidade, amor, banqueteando-se convosco, apacentando-se a si mesmos, sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvore murcha, infrutífera, duas vezes morta, desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que escumam suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Então esse verso 12, esse tipo de gente, irmão, que está na igreja e é um ímpio para sempre, que você fala 1000 vezes, vem para o estudo bíblico, não vou, ou então vem, não aprende, não pratica nunca. É chamado aqui, numa comparação com uma árvore, que ela é duas vezes morta. Que é duas vezes morta, irmão? Porque tem gente, irmão, que Deus sabe qual o dia que ele vai morrer morte física. Aí ele fica brincando com coisa que Deus já falou para ele, e ele não sabe qual é o momento que ele vai morrer. Tem muita gente, meu amado irmão, que vai morrer pregando no púlpito. Muitos vão morrer e Deus vai levar para o céu, mas alguns não vão. São pessoas que Deus já falou 1000 vezes, mas faz de conta que não é com eles. Aqui são comparados com uma árvore desarraigada. O que é desarraigada? Aqui em Judas 1,12 é que é tirado pela raiz. Hoje lá em Alcântara, os meninos me ajudaram a gente arrancar uma jaqueira que eu havia plantado. Eu tinha plantado ela, fiz um clone e tirei, e me lembrei que lá no lugar onde eu plantei ela não dá água, não tem água, não tem como eu molhar. Aí eu peguei o meu Pablo, irmão Ranieri, rapaz, bora arrancar aquela jaqueira. Fomos lá agora de manhã e tiramos ela pela raiz. Ela é novinha, pequena, era do clone, e ela veio com pouca raiz, porque ela não tinha água, mas se deixasse ela morria. E ela, quando você tira pela raiz, do chão, pela raiz, e se você não plantar logo, ela morre. Assim são pessoas, irmãos, que elas não entendem o que significa. Deus te compara com uma árvore, aqui em Judas 1,12, que às vezes você não está com a raiz onde devia estar, e quando não está, ele está dizendo: você é duas vezes morto, porque veio do mundo morto, continua morto. Quer dizer, Deus fala, de não é comigo, não é comigo. E aí, se morrer, é igual esse pé de jaca. Se eu arranquei hoje e não tivesse colocado num jarro, adubado ali, molhado bastante, botado na sombra, quando eu voltasse em Alcântara, ela estava sequíssima.
que ia fazer dias que ela já tinha morrido. Assim são muitos de nós, irmãos, sequíssimo, porque já faz tempo que Deus fala a mesma coisa, e a gente diz: vou cuidar comigo, vou cuidar do meu trabalho. Não está errado cuidar do trabalho, outros vão cuidar do meu casamento, mas tem coisa que Deus já mandou para você fazer que é prioridade, principalmente para livrar da morte, e a gente faz de conta que não é conosco. Então vamos sempre orar a Deus para a gente evitar essa questão aqui, ó, 2 vezes morto. Então tem a segunda morte do Apocalipse 21:8, e tem mais isso aqui: a gente está na igreja a vida inteira, mas serve para cantar, serve para orar, serve para liderar, serve às vezes até para ensinar os outros, mas tem coisa que ele não ensina para si mesmo. Às vezes já aprendeu, mas não tem coragem de ensinar para si mesmo. Então é preciso pedir para Deus: Senhor, me dá aquela visão de Ezequiel. Manda alguém, se eu estiver morto, profetizar para mim, ou melhor, falar qual é a área da minha vida. O Senhor já falou 1000 vezes, eu não vou atender, como fazia o povo de Israel. E aí quem vai ganhar somos nós. Para encerrar, deixa eu falar uma coisa para você. A partir de amanhã, nosso novo tema chama-se bênção e maldições. Vai ser o tema de amanhã. E a primeira mensagem que eu vou trazer vai ser Tiago 3, 1 em diante. Fala lá que tem crente que tem a boca que sai bênção e maldição com a mesma boca. Nós vamos falar sobre a boca do ser humano. Aquela boca de Isaías, que no capítulo 1 de Isaías, ele metia o dedão pregando para o povo, dizendo: olha, limpai, vocês estão sujos, vocês estão imundos, purificai, tira a maldade. Aí foi preciso Deus se revelar para ele no capítulo 6, e ele admitiu: eu sou um homem imundo, de lábios impuros, e eu vi o Senhor, ai de mim, que eu sou um homem de lábios impuros. Foi preciso Deus revelar para ele. Era como se Deus dissesse: tu está pregando para os outros, mas tu também é a mesma coisa. Está igual. Então, irmão, foi dali que veio o despertamento para Isaías. Ele já tinha tido várias visões para pregar para os outros, mas faltava pregar para ele. Falta isso para nós, irmão. Deus se revelar para nós. A boca da gente às vezes é terrível, e nós vamos estudar amanhã que Tiago compara em Tiago 3, bênçãos e maldições. Quando eu digo eu te abençoo, mas aqui qualquer coisinha que tu briga comigo, às vezes eu não tenho coragem de falar para ti na tua frente, mas aqui na oração, Deus, eu quero que tu mate fulano, tira ele. Aí que o marido, a esposa, né, brigando com os outros lá, cada um uma língua de cobra. Aí quando ele vai orar sozinho: Deus, eu quero trocar ela aí, ó, que tem 40 por 2 de 20, leva logo ela aí, Jesus. Ou então ela diz a mesma coisa: tira esse traste da minha vida, Jesus. Língua que abençoa, quando está lá se beijando, diz: eu te amo, nha, 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 e beija para cá, beija para lá, e daqui a pouco o diabo dá uma futucada nela, nele, e começa: tu não presta, tu não sei o quê. A língua de cobra. Vamos ficar em pé, não, Jesus. O diabo que dá uma futucada, porque em Tiago 3, 5 diante diz: a língua é inflamada pelo inferno. Quer dizer, o diabo usa esse tipo de língua que chama na tua frente: eu te amo, e por trás que é tua morte, quer que Deus te leve para o inferno, mas não quer mais para o cidadão ficar ali. Não, a gente faz dizer: Deus, prepara, Jesus, prepara para ti, Jesus, prepara, Jesus. Mas se não preparar, Jesus, ele está 2 vezes morto, porque vive amaldiçoando com a boca. Quem amaldiçoa está chamando o diabo para cima dos outros. Misericórdia. Depois, no outro dia, o tema vai ser o seguinte: Jesus vai, no dia que ele separar o mundo, ele vai dividir a multidão em 2 tipos: os malditos e os benditos.
em Mateus 25, 41 a 46. Para os salvos ele diz: vinde benditos de meu Pai, recebam o reino, está preparado desde a fundação do mundo. Para os outros, Mateus 25, 46, ele diz assim: para trás de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo, seus anjos. Nós vamos estudar isso depois, vai ser a segunda mensagem sobre bênção e maldição. Muitos irmãos vão morrer como maldito, não tem direito a nada. Essas mensagens não são pregadas na igreja do falso profeta, que fica dizendo agora somos salvos pela graça. Deus não vai mais dizer nada, porque Deus é só amor. Mentiroso! O Deus da Bíblia, ele tem lei e ponto final. Tá bom? Aleluia. Então, querido, eu quero que você feche seus olhos, vamos orar. Que ainda vai adorar Deus, orar, ainda cedo, à noite é uma criança, nós estamos em vigília. E eu quero que você, toda vez que você for orar, diga: Senhor, me dê a visão que Ezequiel teve do capítulo 37, para me saber se eu estou na parte primeira de Israel, que estava morto, ou depois que recebeu a profecia e ficou vivo. Que é isso que Deus quer para nós: receber o ensino, a verdade e fica vivo. Dizer: Deus, a partir de hoje eu não quero mais a morte espiritual, eu quero a vida. Como Deuteronômio 32, 29, né? Ele diz assim: escolhe a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe a vida para que tu viva, tu e tua semente. Bênção e maldição, misericórdia. Então, irmão, pode escolher a vida, escolhe a nova vida. Vamos deixar a vida velha, o velho homem para trás. Quem vai ganhar somos nós. Ore para Deus te revelar quem está vivo e quem está morto, para você ajudar ele pregando a verdade, falando a verdade. Amém? Bora, querido Deus, se apresento, esta palavra, esse povo. Senhor, ajuda cada um deles e eu também. Não deixa de ser um morto pregando para morto. Tem misericórdia, Jesus. Como estava aquele pastor de Apocalipse 3, versículo 1: morto pregando para morto. Tem misericórdia. Assim, meu Pai, toma Deus de nós, nos ajude, nos abençoe. Recebe o perdão de Deus, reconciliação, nova vida, a vida de Cristo, a vida cristã. Seja nova criatura, em nome de Jesus. Amém.